Estamos de volta e hoje nós vamos falar de um assunto que nós não podemos deixar passar, porque é de responsabilidade nossa também que a vigilância seja maior. Nós precisamos deixar de lado a necessidade que muitas vezes nós temos de terceirizar a nossa responsabilidade. Vamos falar da adultização, da exploração sexual infantil nas redes sociais, da pedofilia, que é algo que veio à tona. Nós já falamos sobre isso essa semana por conta das denúncias feitas pelo Felca, o influenciador que passou um ano investigando uma rede social. Mas de uma pessoa que é do Ítalo, mas acontece que a gente sabe, a gente não pode fechar os olhos para uma realidade, que isso já vem acontecendo há muito tempo, de uma forma mais implícita algumas vezes, mais sutil, outras vezes mais escancarada. Nós já falamos há anos, a Olga deve se lembrar, está aqui com a gente, do caso da Melody, que 3, 4 anos atrás. Então, isso não é um problema que está acontecendo agora. Mas, felizmente, houve essa denúncia, porque daí também as autoridades começam a se movimentar. Nesse momento está acontecendo uma grande discussão para a votação de um projeto que agora já tudo rapidinho, para que sejam feitas algumas mudanças na lei. Então, os pais vão poder, de acordo com essa lei, o que eles querem? Que os pais tenham mais mecanismos para controlar o acesso dos filhos às redes, que as plataformas tenham mais responsabilidade também de coibir, porque a gente sabe que ferramentas eles têm, mas a gente tem a questão financeira também, porque é um mercado extremamente, altamente lucrativo para todo mundo, inclusive para os pais. Então, várias mudanças estão sendo propostas, nós vamos falar ao longo do programa, mas eu quero mais, bater na história de que nós precisamos abrir os olhos e fazer, por exemplo, como a Rose fez. Porque a Rose tomou uma atitude, ela é neuropsicóloga, ela tinha, na época da pandemia, uma filha de 9 anos, você vai conhecer a história, e a Rose não quis nem saber se ia ganhar muito dinheiro, se a menina ia ficar famosa, se isso ia ser vantajoso financeiramente ou não. No primeiro sinal, ela fez o que todos nós, não apenas pais, mas nós que conhecemos uma criança, que temos uma criança próxima, então vemos a criança muitas vezes se expondo, ou uma mãe tirando muita foto, postando muita foto, ela fez o que deve ser feito. E você vai entender daqui a pouquinho conhecendo a história dela. E eu conversava com a Ângela, que também está aqui de volta, a Ângela, coordenadora do Céu Três Pontes, e a Ângela me falava uma coisa muito importante. A gente não pode deixar de lado a responsabilidade, inclusive, dentre essa discussão hoje lá no Congresso, existem alguns profissionais de diversas áreas, ajudando a esclarecer melhor os deputados na importância de você falar com pessoas como Vitória, que estão sempre ali de olho na internet, que ela fez disso um trabalho mesmo, de fiscalizar mesmo as redes, para ver o que tem de errado no que diz respeito a golpes, a sexualização das crianças, a adultização, tudo isso. Então, tem profissionais na área cibernética, tem profissionais da educação, profissionais psicólogos como a Rose e como a Olga Tessari, que está aqui com a gente, justamente para fazer com que a gente entenda um pouco mais e abra os olhos. E a gente também não pode ser tão inocente mais, de achar que é bonitinho. A Vitória falava para mim, Keila, às vezes você coloca uma foto ali de bebês, recebo tantas coisas, que é uma coisa, você acabou de ter um nenê, você quer mostrar o nenezinho ali, bonitinho, fazendo uma graça. Ô, gente, não pode mais. Infelizmente, essa é uma realidade. Mas, Vitória, eu quero começar com você para te perguntar uma coisa. Não pode mais, quando a rede é aberta, ou mesmo quando ela é fechada, eles conseguem, de alguma forma, burlar e pegar uma foto como essa também de uma rede que não é aberta? Boa tarde, querida. Primeiro, obrigada por todo o sacrifício e a novela que a Vitória viveu para estar aqui hoje, tadinha, que ela vem do interior, ela faz um projeto de conscientização nas escolas também, ela faz palestras em várias escolas pelo estado de São Paulo e pelo país, conscientizando mesmo as escolas nesse sentido, os professores, e daí ela vinha para cá e o ônibus quebrou, e ela, Keila, pelo amor de Deus, estou aqui ainda, que bom que você chegou, uma honra ter você aqui. Obrigada. Quando nós falamos sobre essa questão da exposição, eu parto do princípio falando mais sobre o abusador. Apesar da internet ela ter se tornado, na verdade, um facilitador, mas o abuso sexual, ele existe desde que o homem pisou na Terra. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, então a internet ela só facilita. E muitos abusos, eles acontecem dentro de casa e dentro das famílias, fora da internet. Então, assim, o que a gente recomenda
não expor a criança, mesmo que seja um perfil fechado, mesmo que, entre aspas, sejam pessoas selecionadas, porque o abusador, ele não tem um perfil, né? Ele não tem um rosto, ele não tem uma classe social. Quer dizer, sem querer, você pode estar dentre os selecionados, você ter um que se não é, pode se tornar, ou que já é, e muitas vezes ainda está iniciando, ou que já é mesmo, ninguém sabe. Exatamente. Entendi. E a criança também, ela não tem o discernimento para escolher se ela quer ser exposta. Então, você imagina, um bebê recém-nascido, você vai lá e tira uma foto dessa criança tomando um banho. Você imagina o prejuízo que isso pode trazer daqui a alguns anos. Será que essa criança ela quer estar exposta? Será que essa criança ela quer, né, estar ali na internet? Porque tudo que a gente compartilha, de certa forma, vira informação sobre nós. Vai ficar ali a vida inteira, né? Exatamente. Então, o que a gente recomenda na realidade, não só falando de crianças, tá? Mas nós mesmos, a nossa rotina, onde eu faço academia, onde eu trabalho, você evitar ao máximo, porque você também corre risco. E as crianças, elas correm mais risco ainda estando dentro da internet, né? Porque a criança não tem o discernimento para saber a melhor maneira, para saber se aquilo que você falou, para dizer que quer ou não quer, né? Exatamente. Então, e a Vitória, ela tem trabalhado, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse trabalho dela, ela é perita, ela tem ajudado muito a polícia em várias soluções de vários crimes nesse sentido. Inclusive, já são mais de 100 mil casos que ela está envolvida, só ligados a visualizações, mais de 10 milhões de visualizações. Então, existe a gente pode dizer, né, Rosi, acho que você teve bem essa experiência, é como se fosse uma coisa vai puxando a outra e a gente muitas vezes não tem noção. E o que eu vejo hoje, a Vitória falou uma coisa importante de você não se expor, porque muitas vezes a gente não tem ideia. No caso da Rosi mesmo, a menina dela tinha 9 anos na época da pandemia, e era uma coisa tão inocente, né, Rô? Conta pra gente. Obrigada por você estar com a gente também, querida. Obrigada pelo convite. Então, a minha filha, ela criou um perfil, né, no TikTok. O TikTok era muito novinho na pandemia. Ainda não tinha estourado. E ela criou uma historinha onde um bifezinho contaminado, a menininha comia, e ela ficou ruim, foi para a UTI e a menina morreu. Ela conta isso, ela fez uma historinha no TikTok. Ela fez uma historinha de desenhinhos. A Sofia, ela é muito expansiva e ela conversa muito, ela fala muito bem. E ela contou isso e isso viralizou rapidamente. De repente, a Sofia tinha 105 mil seguidores no TikTok. E vamos dizer assim, com um conteúdo até informativo. Informativo. Não era a dancinha pela dança. Não. Né? E ela contava histórias e ela falava muito bem e, de repente, ela falava assim, olá, meus seguidores, façam tal coisa. E os seguidores faziam, né? Brincando de contar histórias. Muito bem. Só que, de repente, começaram assim, um dia uma pessoa, um homem, mande uma foto. Mande uma foto, aí eu intervir. Porque você sempre acompanhava o que ela estava postando. Sim, ela me contando o que acontecia nessa rede. E aí eu falei, como assim manda uma foto? E aí eu falei, quem está pedindo uma foto? E eu já chego. Depois eu quero comprar esse perfil, de jeito nenhum. Aí um dia eu cheguei do consultório e falei assim, olha, a partir de hoje, chega, não tem mais TikTok e nós decidimos interromper isso. Mas só uma coisa, quando pediram a foto e você perguntou para quê, o que era, a pessoa se identificou ou sumiu? Lógico que não, Sumiu. Né? Sumiu. Porque é óbvio que essa pessoa tinha intenções ruins. Só que a Sofia sempre foi bem orientada. É isso que acho que a Vitória está dizendo, e o que nós aqui vamos orientar, é que você tenha conversas com o seu filho. Orientação é o que você tem que ter. E essa liberdade dela confiar em você para dizer, mãe, olha o que eu recebi. Você só constrói isso quando você tem, você dá aquela liberdade a ponto da criança entender que era o momento de acabar, desativar com aquela conta. Exato. E esse entendimento precisa ser muito claro, né?
Porque 105 mil seguidores, e as pessoas diziam assim, nossa, 105 mil seguidores é muita coisa para uma criança de 9 anos. Ainda mais 5 anos atrás, quando começou a estourar, né? Você imagina daqui a algum tempo quanto ela pode ganhar com isso? Ela pode ganhar o quanto a saúde mental da minha filha pode ser, né, prejudicada tocada, totalmente. Exatamente. Quantos prejuízos ela pode ter por conta dessas pessoas que estão atingindo a minha filha. Então, nesse momento, a conta dela foi banida porque eu pedi para que ela tirasse. Olha, a Vitória falou algo muito importante, só para você ter a Rose, perdão, algo muito importante quando se fala em números, porque o Brasil é o país em que os influenciadores, eles têm maior credibilidade no mundo. Está no ranking ali dos top 5. Por quê? Porque todo produto que é colocado na internet, existe uma credibilidade muito grande, por isso que os vídeos do Ítalo viralizaram. Nós separamos algumas coisas aí. Quando ele dançava, ele financeiramente também ganhava, as famílias também estavam ganhando, a gente sabe disso, e as próprias redes também ganhavam. Porque é um poder de influência que a gente tem, que as nossas redes, que o Brasil criou, que é imbatível. Então, quando você faz um vídeo bem feito, daí o exemplo da filha da Rose, e o que acontece? Existe todo esse mecanismo, que é a parte financeira, a Vitória vai falar um pouquinho depois sobre isso, que faz com que as próprias redes fechem um pouco os olhos, porque nós comentávamos, se a gente começasse, você tem um programa que você consegue barrar, que dirá quem criou e quem é o dono de tudo aquilo. Então, a realidade é que nós também gostamos de dinheiro, mas a gente tem que limitar o nosso desejo de ter dinheiro, de viver bem financeiramente, com a saúde mental, que eu acho extremamente importante, né, Olga, que a gente não deixe isso de lado, porque nós estamos falando da criança como um produto. Sim. E não adianta dizer uma outra forma, porque essa é a realidade. A criança vira um produto quando ela não só consome aquele conteúdo, mas ela vira um conteúdo a ser consumido. Sim. A despeito de ser um pedófilo consumindo ou não, mas está ali, quem está vendo, tem aquela história do algoritmo lá, que você vai clicando, você vai vendo cada vez mais crianças, quer dizer, você transforma sem perceber muitas vezes, porque eu acho que existe até uma inocência quando você coloca a criança, como eu falei, ou numa situação que não é constrangedora, que é só para mostrar com a família, aniversário, festinha de aniversário, que você está transformando aquela criança num produto, né, Olga? A gente tem que ter esse discernimento, né, que eu acho que está faltando também, sabe? Mas infelizmente muitos pais só pensam no dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro através do meu filho. E ele não para pensar nos prejuízos da saúde mental. Porque quem é que está do lado de lá? Quem são as pessoas que estão mandando mensagem para ela? E se não existe esse diálogo, como você bem disse, né, entre os pais, essa criança vai fazer o que ela acha que ela tem que fazer. E ela não tem o discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Ela simplesmente fica feliz. Olha, eu recebi uma mensagem, vou entrar em contato. Por quê? Porque ela é ainda uma criança ingênua, né, pela própria idade que ela tem, e ela enxerga o mundo de forma ingênua. E aí é óbvio que quem está do lado de lá, dependendo do interesse que a pessoa tem, ela vai conseguir manipular muito bem essa criança. Olga, daí existe a inocência da gente falar, mas a criança nem está entendendo por que vai fazer mal para a saúde mental dela. Pode não fazer mal para a saúde mental dela agora que ela não entende, mas num determinado momento vai fazer. Exatamente, né? Exato, porque ela vai fazer coisas que talvez no futuro ela tenha consciência de que não deveria ter feito. Ou mesmo durante o procedimento, por exemplo, ela vai questionar uma pessoa, ela está sendo assediada por alguém, né? Por um pedófilo, por exemplo. O pedófilo vai tentar manipular ela de várias formas e ela vai se sentir mal por não satisfazer o desejo desse pedófilo, porque você deve saber disso muito bem, como eles manipulam e fazem com que a criança faça o que eles querem, e se não fizer, vai ter consequências muito ruins. Vamos fazer mal para o seu pai, para a sua mãe, né? Vai acontecer alguma desgraça na sua vida. E é óbvio que a criança fica com medo, então ela já pode desenvolver problemas de saúde mental nesse momento ou com o passar do tempo. Poucas pessoas, na verdade, transformam a própria experiência em algo para ajudar outras pessoas, que foi o caso da Vitória, porque a Vitória sofreu um abuso quando ela era muito pequenininha e não entendia, que é o que nós comentávamos. Só que quando ela começou a entender,
Ao invés de se revoltar, que é o que acontece muitas vezes, a Vitória transformou isso num objetivo de vida. Tanto que desde os 17 anos a Vitória, de alguma forma, tem trabalhado. Hoje ela faz faculdade de engenharia cibernética e tudo, mas sempre esteve envolvida com isso. Você acha, Vitória, que a gravidade do acesso dessas pessoas as crianças têm aumentado e sido mais rápida ao longo dos anos pela internet? O que você tem percebido? Porque você está há quase 8 anos, mais, né, Vitória? Fazendo isso, né? Está cada vez mais escancarado, a criança está ficando adulta muito mais rápido e entendendo mais rápido também? Com certeza. Infelizmente, tem muitas pessoas, igual você falou no início, que elas jogam a responsabilidade da criação numa tela, né? Eu já escutei pais e responsáveis falar, mas eu dou o celular pro meu filho porque assim ele fica quietinho. E para mim, criança tem que brincar. Já falamos tanto sobre isso aqui, né, Ana? Criança tem que brincar, tem que ter brinquedo, tem que ter experiências com alimentação. Então, assim, fica condicionada o tempo todo a jogos. E o que acontece é que quando você é uma criança, você está na fase de desenvolvimento. Então, muitas coisas que ela acessa, vê e consome, ela absorve muito rápido. E aí, qual que é o procedimento de quando essa criança começa a passar pela adultização? Vou dar um exemplo aqui para vocês, um jogo online que tem chat. Os jogos online, eles são o top 1 dos problemas relacionados a casos de abusos sexuais. Por quê? Os caras que gostam de mexer com crianças, eles não saem mais de casa para fazer isso. Por quê? As crianças estão soltas aí nos jogos. As crianças estão jogando, as crianças estão assistindo vídeo no YouTube, então é muito mais fácil. Ele não sai mais da casa dele de certa maneira para fazer esse tipo de coisa. Então, se ela está lendo ali, ela está lendo conteúdo sexual, ela está vendo dentro do jogo as pessoas fazendo insinuação sexual com bonequinho, ou ela escuta alguém falar um palavrão. Ou emoji também que tem. Exatamente. E aí, isso interfere, porque a criança, ela absorve tudo isso aí e ela adianta esse processo de maturidade que ela iria ter ao longo dos anos. Uma coisa importante que eu vou aproveitar para pedir, Danilo, Lu, põe na tela para mim, por favor. Nós fizemos uma arte com alguns emojis que a Vitória mandou para a gente, que são bem inocentes. Tem coisas ali que eu nem imaginava, porque é coisa que a gente manda o tempo inteiro, mas que são códigos usados até pelos pedófilos para se aproximarem das crianças e, na verdade, para contar para o outro que aquele conteúdo é interessante para eles. Pode colocar na tela, por favor. Então, pode ir rodando para você que está na tua casa ver. Daí tem criancinhas, está vendo que tem os menininhos? Pode ir rodando, olha. Então, são os doces, tudo isso que a Vitória... Depois eu vou deixar para você lá no Instagram, para você saber. São coisas que parecem bobas de aniversário, que, na verdade... Pode parar um pouquinho aí. Que eles usam de uma forma diferente. Então, o de aniversário, por exemplo, não é para falar de aniversário, é para falar da idade da criança. Pode continuar, Lu, por favor. Então, são várias coisas que ela mandou para a gente, que vale a pena você conhecer também. Pode ir rodando. Para você entender, emojis de frutas têm conotação sexual. Agora, o que eu quero entender, enquanto os meninos vão mostrando, Vitória, o que eu quero que você me explique é o seguinte. Se alguém comenta isso numa foto de uma criança, por exemplo, a Rose, agora a filha dela tem 13 anos, voltou a ter redes, mas naquele mesmo esquema, a Rose sempre de olho. Quando tem algum emoji desse, significa o quê? Que alguém viu e gostou da menina e está falando com o outro, mas isso chega, de alguma forma, atrai o sistema da rede social, entende que aquilo ali é um chamariz para o outro? Como que funciona isso? Na realidade, quando a gente fala sobre esse tipo de grupo, falando sobre pedofilia, sobre extremismo, são pessoas que elas têm um tipo de linguagem de comunicação que só quem faz parte daquela comunidade ela consegue identificar. Então, isso quando a gente fala sobre os shunners, que são extremistas, isso falando sobre os pedófilos. Então, quem é pedófilo sabe quem é pedófilo também. Daí esse símbolo já vai... Eles utilizam desses símbolos como uma linguagem de comunicação. Por exemplo, aquele espiral azul. Aquele espiral azul, aquela bolinha azul mesmo. Põe na tela para mim de novo, Lu, por favor, o espiral azul. Aquilo ele está sinalizando que ele é um pedófilo, um agressor sexual. Esse daí?
Exatamente, esse mesmo. Esses 3 símbolos identificam que eles Isso. são assumidos. Então se você vê, por exemplo, uma pessoa comentar um rostinho de um menininho e uma foto, um emoji de uma banana descascada. Então, às vezes, ele está sinalizando ali que ele tem interesse em meninos. Então, eles fazem essa mistura, né, dos emojis, porque isso foi... Já se conhecem. Faz parte do sistema, né? A nossa comunicação, a gente usa os emojis para normalmente se comunicar. Então, é uma maneira que dificulta a identificação para por uma algoritmo e para uma criança também. E para o algoritmo também. Então eles comunicam assim, dessa maneira. Por isso que é importante você denunciar. Se você vir um desses símbolos que a gente mostrou, que a gente vai rodar ao longo do programa mais algumas vezes, a gente tem os números aí de denúncias, tanto da Vitória, porque a Vitória, até por inbox no Instagram, ela manda você denunciar, porque ela já encaminha para a polícia, tem todo um esquema de identificação, de tentativa, pelo menos, de identificação, e também para coibir. Daí tem o e-mail também. E tem o Disque 100, que também você precisa denunciar. Então, não fica esperando acontecer alguma coisa. Se do nada me aparece uma pessoa que você nunca viu na vida, você viu também, se você viu e a pessoa está colocando, pior ainda, porque você já sabe que tem um perto de você. Mas você não vai usar eles são descarados. Antigamente era um pouco mais velada essa questão, né? Hoje em dia, você pega um vídeo de uma criança, acho que eu postei na semana retrasada, tinha uma menina, fazendo uma dancinha assim, uma menina pequenininha. E aí um cara foi lá e comentou assim, dentro. Então eles, alguns já utilizam emojis, mas outros eles já não estão nem aí mais. Eles comentam, eles compartilham, fazem piadinha de conotação sexual abertamente. A gente separou também os vídeos, nós vamos mostrar a partir de agora alguns trechos de alguns videozinhos para você ir acompanhando também dentro daquelas denúncias feitas pelo Felca. A importância da Ângela estar aqui hoje. A responsabilidade dos pais de ter uma conexão com a escola. A escola, depois da casa, é o lugar onde seu filho vai passar mais tempo, desde que ele nasce, já começando na creche, até no berçário, até a faculdade. Então, vamos parar ali na adolescência, que você tem que ter essa relação mais estreita. Daí você pode falar, Keila, mas agora não pode nem o celular nas escolas mais. Não interessa. O celular, em algum momento do dia, vai estar com o teu filho. E a escola, na maior parte do dia, vai estar com o seu filho também ali. Então, você precisa ter, porque ali é como a Ângela falou, quando ela chegou, é ali que eles conversam e os professores vão ouvindo, né, Ângela? Exatamente. A gente não pode deixar de lado essa... Quando eu falo da nossa responsabilidade, é nesse sentido, de unir, da sociedade unir força, não ficar esperando só a responsabilidade do governo, que a gente já sabe que tem e que pode demorar mais. Enquanto isso, vamos deixar acontecer? E é aquela coisa, né? Se isso acontece com uma criança próxima a mim, a culpa também é minha. Porque eu poderia ter visto, feito alguma coisa e eu não fiz. Então, a gente tem que assumir que a culpa também é nossa. Então, é assim, toda a cadeia produtiva de abuso que teria, por exemplo, com a filha da Rose, foi sanada quando ela falou não. Acabou. Então, assim, se a gente não tem ali um sistema familiar que desse educação permissiva que tem hoje, mas ele quer, mas é tão fofinho. Mas ele vai ficar quieto, como a Vitória falou, ele vai ficar quietinho ali com o celular. Não vai fazer nada, fica lá no celular e tal. Só que assim, ali tem uma tela inerte, mas atrás da tela tem um monte de outras coisas que acontecem fervilhando. Então é assim, aí o pessoal fala assim, mas a escola chata, minha filha foi de shortinho e não deixou entrar. Porque a escola é chata, só porque ela estava de top não deixou entrar. Gente, o uniforme é para isso. É para coibir isso já dentro, no caminho de casa. Isso já está coibido. Então é assim, vai de uniforme, mas não põe na rede social que está aí de uniforme, que a escola é a escola tal. E assim, mas agora não tem mais o celular dentro da escola. Mas eles conversam sobre. Que é o que eu falei. Não precisa ter o celular perto então para a conversa continuar, né, Olga? Exatamente. Eu, Olga, perdão, Ângela. Dava aula, eu nunca sentei na mesa dos professores. Eu sempre sentava numa carteira. Todo dia eu trocava. Por quê? Porque eu ouço as conversas. E aí eu ia escutando, aí eu chamava a mamãe e falava, eu ouvi uma conversa assim, fica atenta. Então, o ideal é um conselho que você dá dos pais, dos professores.
interagirem mais com as crianças, né? Que é importante também, né? Porque a criança acaba desabafando também, né? Conversa. Às vezes tem criança que ele não tem conversa em casa, ele vem falar para o professor. Ele vem. Eu já tive caso de aluno que sofreu espancamento e ele veio e falou assim... Eu me lembro dessa história que a gente já falou aqui. Professora, eu caí. Aí quando eu olhei, eu falei, você caiu? Ele falou, ficou me olhando assim, as lágrimas começaram... Nossa. Eu falei, não, peraí que nós vamos tomar uma providência. Então, eles vêm, chega uma hora que eles não aguentam e eles querem falar. Então, a escola precisa estar muito atenta nisso. Mas é aquela coisa assim, se em casa faltou o não, ou faltou supervisão, a escola pode colaborar com essa supervisão. Gente, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho, todo mundo abre aí a rede social. Vamos entrar aqui na sala de informática e vamos ver o que está acontecendo. Da mesma forma, como a gente falou da inteligência artificial, né, que às vezes a criança está lá fazendo um vídeo inocente, entra um pedófilo e fala assim, oi, mostra sua mão. Ai, mostra não sei o quê. E aí ele faz um vídeo pornô com o rosto da criança. E aí ele fala, ou você vai me mostrar, ou você vai fazer, senão eu vou divulgar. E aí aquela criança, aquele adolescente começa a sofrer essa chantagem e às vezes leva a um suicídio, leva a uma mutilação, por conta que ele não tem quem confiar. E que ele vai confiar em quem se não for dentro de casa? Então, assim, por mais que a relação pai e filho seja sempre uma relação pai e filho, tem que ter esse momento de confiança. Tem que ter, gente. Dentro da escola também, Dentro da escola também. Tem que ter essa relação de confiança com uma professora que ele gosta mais, com o professor, com a tia que faz a limpeza, com o inspetor de alunos. Sempre tem alguém com que a criança se identifica e confia mais. Então, a gente tem que apurar nossos ouvidos e nosso olhar para essas coisas. Ô, Rose, como você faz hoje? Que agora, como ela já tem 13 anos, a gente sabe que o amadurecimento está sendo cada vez mais rápido mesmo. Também, com tanta informação, é impossível também que esses adolescentes não sejam quase adultos mais rápido, por mais que você tente coibir. Mas como é essa relação da tua filha hoje, com 13 anos, com as redes sociais? Então, a Sofia sempre foi muito rápida, né? Sempre muito, até de tamanho, né, Angela? Ela é acelerada. Muito acelerada. Mas eu ainda supervisiono muito, eu sei tudo que posta. E como você faz essa supervisão? Ela, todos os dias à noite, ela me mostra o que ela coloca. Então, uma coisa que você cobra. Sim. Que é o que a Vitória falou, da importância dos pais. Olha, espera aí, minha filha, deixa eu ver o que aconteceu hoje. E ela mesma puxar o relatóriozinho ali. E ela mesma me chama e fala assim, olha, eu quero te mostrar o que eu fiz hoje. Então, essa confiança, isso que eu acho muito importante contar para os pais, né? Essa relação de confiança entre os pais e a criança, porque é uma adolescente, pré-adolescente, né? E essa fase de mudança, né? Já começa a ter o interesse pelos meninos, né? E já essa relação precisa ser de confiança. Ela precisa começar a ter essa confiança de contar para você o que de fato está acontecendo. Porque se ela não confiar em você, e mesmo assim... Porque dá para esconder, quando você quer, você esconde, né? E mesmo assim, você pode perder algumas coisas, né? Porque alguns colegas vêm, e eu gosto muito de chamar os colegas para vir na minha casa. Para você já conhecer. Eu reúno os colegas e todos vêm na minha casa. Então, nós conversamos todos juntos. Vêm os meninos, as meninas, e nós conversamos, e aquela farra. E aí é a forma também de aconselhamento, porque eu sei o que eles estão pensando. E aí todo mundo... Aí vem os palavrões, né? Que é muito, muito rápido. Hoje em dia eles falam muito. Eu falo, por que vocês falam isso? E uma das coisas que eu tenho conversado muito com eles, se você me permite... Claro. É o quanto nós... quanto pessoas lutamos pela mulher, né? O quanto nós lutamos pelo direito da mulher e o quanto hoje a mulher não está sendo valorizada. E isso eu converso... Desde pequena. Isso. Porque você que está em casa, está acompanhando aqui, nós estamos mostrando vários vídeos que a gente já tinha separado para vocês, mostrando essa sensualização. Sim. Mas olha, antes de você finalizar isso, eu queria parar numa coisa, Olga, que eu acho extremamente importante, que tudo isso na teoria é bonito, mas se você não reservar um tempo para fazer, não adianta, entendeu? Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que a gente já sabe a receita do bolo.
Só Sim. que a gente não faz, entendeu? Porque tudo isso que a Rose faz demanda tempo. Você trabalhou o dia inteiro. Você sabe como é a rotina do psicólogo. Ela é neuropsicóloga, ela atende Sim. também. Então, atende o dia inteiro. Daí ela chega em casa. Tem mais filhos? Tem só ela, mas daí você tem as coisas para fazer, tem marido, então você tem que parar, você tem que reservar um tempo para... Por isso que eu falo que ter filho é uma responsabilidade para a vida e que às vezes a Exato. pessoa acha bonitinho ter filho e depois esquece e deixa a responsabilidade para a escola, cuidar, para o governo que tem que tomar atitude, para o computador. Na verdade, o que está faltando é você dar um tempo para a sua família para que a coisa comece dali. Não estou jogando toda a responsabilidade nos pais, mas que eles têm aí uma grande parte de responsabilidade, porque é aquela história, se não tem plateia, não tem show. Você cria a plateia quando você está fazendo, quando você deixa, quando vem uma amiga da Rose e fala para ela assim, mas menina, você vai fechar o Instagram da sua filha, você vai ganhar uma grana com essa história. A menina já tem 100 e poucos mil seguidores. Ou vem o outro, imagina, você vai deixar de postar a foto da menina dançando. Ou a mãe, como a mãe de uma das meninas que foi entrevistada, que vivia lá com o Ítalo, falou, mas eu não vejo nada demais na minha filha dançar. Tenho minha casa agora, tenho não sei o quê. Quer dizer, é muito mais profunda essa história, né? Exato. A gente, sem perceber, tá mudando a ordem das coisas e está dando importância muito mais para o dinheiro ou para aquela coisa de vou ficar famosa, minha filha vai ser famosa e tal, não sei o quê. Não é? Daí um tempo para você fazer isso, você não está fazendo. E, na verdade, os pais não estão preocupados, né, com a função básica deles, que é educar os filhos para viverem bem no mundo aqui fora. Você aprende como lidar com o mundo aqui fora dentro de casa, com limite, com educação, com responsabilidade. Então, você precisa ter esse tempo. E não precisa ficar horas com seu filho. Você pode ficar um pouco tempo de você olhar lá, dá o quê? Uma meia hora. Se bobear, você consegue checar a rede toda. Exato. Não é, E o Vitória? mais importante, né, é você. Se você não tem muito tempo, você também pode sentar com o seu filho e falar, você ainda não tem o entendimento, papai e a mamãe vão vigiar o que você está fazendo. Tem uma série de programas que você pode colocar no celular, no computador, no tablet, para saber o que seu filho está fazendo. Então, se você não tem muito tempo para conversar com seu filho precisa saber que existe esse controle. Mas aí, se você vê alguma coisa errada, você tem que sentar com seu filho e conversar. Né? A confiança você adquire... Tem que ter um tempo para o teu filho. Tem que ter um tempo. Senão não adianta nada. Pode mudar toda a lei do mundo que não vai adiantar nada. Exato, porque vai continuar a mesma coisa. Ô, Vitória, a Olga falou um negócio importante que eu queria saber. Esse negócio de você controlar. Existem alguns programas gratuitos que eu controlo, eu vou conseguir saber, por exemplo, se a Rose não tivesse toda essa dedicação que ela tem de conversar com a Sofia, tem como ela saber o que ela está fazendo no Instagram também? Sim. Assim, pontual, o que ela postou, o que ela recebeu no Instagram. Mas como é que é isso? Eu estabeleço alguns códigos para chegar em mim ou eu fico sabendo de tudo? Na realidade, isso chama controle parental. Eles são aplicativos que eles auxiliam os pais a colocarem limitações e restrições. No Instagram também, tudo? Em tudo, no aparelho Olha todo. Só. Então, você limita o tempo que a criança usa. Por exemplo, eu vou liberar o celular 2 horas por dia. Você seleciona quais conteúdos essa criança vai acessar, quais jogos. Você pode colocar também restrição de instalação de aplicativos. Uma orientação que eu sempre passo para os pais, quando for fazer a configuração de controle parental, também restringir os navegadores. Porque não adianta nada você instalar, por exemplo, um Family Link no aparelho ali e você deixar o navegador liberado, porque aí ele consegue acessar tudo da mesma maneira. Então, nós temos o Family Link, nós temos o Kaspersky, nós temos o Microsoft Safe Kids, nós temos o Custódio. Tem várias Bruno coisas, Espião. então, para os pais fazerem. Exatamente. Você não precisa ser um expert, você só precisa ter a iniciativa de fazer. Agora, quando eles falam dessas mudanças que esse projeto também determina, essa limitação de tempo, também a possibilidade de limitar o acesso de um adulto ao conteúdo infantil e também da denúncia mais rápida, né, sem precisar de autorização, aquela burocracia toda, daí, nesse caso, funcionaria assim, de uma maneira leiga, como se as plataformas fossem obrigadas a ter esse dispositivo que você está falando, né? Sim. Mais ou menos isso, de uma maneira leiga é isso, né? Na verdade, todo país ele tem a legislação que, para a plataforma funcionar aqui dentro, ela tem que seguir essas regras. Então, às vezes, de país para país, isso muda.
mas não que não tenham regras. Por exemplo, o Roblox, ele é um jogo, uma classificação indicativa de 12 anos. Mas você vê crianças de 5, 6 jogando. Porque a nossa lei tem umas brechas gigantescas, quase não é nem uma brecha, é uma cratera. Na verdade, para você fazer o cadastro no jogo, se você pegar o seu celular agora, você baixar e você fizer uma conta, você vai ter acesso a milhares de crianças que estão ali dentro, porque o jogo ele não faz essa verificação, né? Assim como no Instagram, Quer dizer, assim diz como que no não TikTok. pode, mas não tem ninguém fiscalizando, todo mundo ninguém entra. fiscaliza. Mas, Keila, aí eu pergunto, como que uma criança de 5 anos faz uma conta no Roblox? Mas é o que eu tô falando, Porque gente. o Porque não tem adulto ninguém. pensante, que seria faz. o pai, Ou ele a tem mãe, também, né? Porque também tem não, isso hoje. E aí ele faz, mente a idade, porque ele quer. Ele deixa Gente, o essa coisa filho. do porque ele quer tem que acabar. A criança tem que ser criança. Então, assim, Criança não tem que querer é muito. 12 anos, eu Tem ainda mais que quando ele obedecer do que tiver querer muito. 12 anos, eu vou olhar se ainda é adequado para o meu filho de 12, porque às vezes uma criança de 12 é absolutamente diferente da outra. E Dependendo... agora tem aquele negócio de todo mundo tem, né? Ah, mas todo mundo tem, todo mundo faz. Problema de todo mundo. Eu ouvia muito isso quando Cai eu era agora não naquela falam coisa mais. que as nossas mães falavam, você não é todo mundo. Com Exatamente. certeza. Então é assim, quando eu ouço isso, tem crianças de 5 anos que jogam um jogo para 12. E não sabe acessar Aí ainda, gente. a criança não Alguém sabe tá fazer um colocando ali, cadastro, não tem ela como. não tem letramento, ela não é alfabetizada e ela não vai fazer conta. Bom, se eu nasci em 2020 e eu tenho que ter 12 anos, então eu tenho que fazer a conta. Ela não vai fazer essa relação. Não. Tem que ter alguém pensante, maior, mais velho, que vai falar, não, vamos pôr aqui que você nasceu em 2010, que aí dá certo, porque você vai... Então, assim, o problema... Tem um problema com a rede? Tem, mas tem um problema em casa muito maior. Porque é aquela coisa, se em casa não faz, a rede produtiva atrás toda acaba. É o que eu falei. Se tiver a plateia, Vitória, dessas 100 mil pessoas que você já mexeu na vida delas para ajudar, a Vitória, como eu falei, você tem mais de 10 milhões de interações, esse negócio dessa fiscalização, de denúncias e tal. Qual é a coisa mais absurda que você já viu relacionada a crianças? Que você pensou e falou, caramba, que ponto nós chegamos? Eu acho Eu tenho até que... medo também de mas eu acho Cara, bom tenho- para você que está na tua casa ver que tem coisa muito louca acontecendo. Eu tenho muitos casos. Tem casos de importunação sexual que eu identifiquei o agressor através de uma filmagem. Tem casos dentro Como assim? do Roblox. Explica esse. Esse caso ele foi agressor. lá na minha cidade, na verdade já tinha uma ocorrência anterior desse mesmo homem que ele passava de moto e ele mostrava o órgão genital. E aí na época ele mostrou para 2 crianças que estavam andando de bicicleta. Quando a gente fala sobre um agressor sexual, geralmente aqueles que começam na importunação sexual, eles acabam no estupro. E isso isso é online também. Normalmente, quando começa a importunar, esse cara, por exemplo, que está ali mostrando o órgão genital na rua, ele já estava na internet há algum tempo Exatamente. caçando. Que é igual o caso do professor Reinaldo. Em Sorocaba teve um caso de um professor e ele estuprou 27 crianças dentro da escola. Dentro da escola? Dentro Jesus da amado. escola. Quanto tempo demoraram para descobrir isso, gente? Nossa, foram... as crianças Senhor. denunciavam. E aí o pessoal acaba... Não, imagina que ele está fazendo isso. Achava Só que era você vê, coisa da criança, da cabeça porque da ele captou as imagens dos abusos, não é? Passou a mão. É isso. Ele mesmo, ele filmou mesmo. Ele mesmo. Você Nossa vê Senhor! dentro do banheiro da escola, dentro da sala de recreação, mas é um indivíduo que já tinha uma ficha anterior de importunação sexual, foi arquivada. Então, o cara ele comete um crime sexual contra uma criança, contra uma menina, contra uma mulher, e aquele crime, de certa forma, ele vai mudar a vida daquela pessoa a vida toda. E daí a ele pega esse vídeo e ainda pode vender, passar também. Exatamente. Porque se você está filmando, não é só para você está filmando para fazer alguma coisa com aquele vídeo. E daí a gente entra no cibernético de novo. E a punição, às vezes, que o cara recebe por um crime desse, ele tem que doar uma cesta básica, ele tem que varrer uma rua. E é muita impunidade. E aí, nesse caso também, ele passou de moto, ele parou a moto, ele entrou num portão assim que era recuado, era que as crianças vieram com a bicicleta, ele abaixou a calça e mostrou, né, o órgão genital. E aí tinha só essa filmagem da câmera de segurança,
Eu peguei essa gravação, né, através da mãe que fez uma denúncia, e aí eu consegui fazer a identificação. No processo que ele estava respondendo, inclusive ele estava uniformizado, tá, com a moto da empresa em horário de serviço durante o dia. Então, para uma pessoa ter o conforto de fazer isso com uma criança durante a luz do dia, é uma pessoa que já faz isso há muito tempo. Não é um cara que começou a fazer isso ontem, né? E ele também, pelo que eu sei do processo, é porque está em segredo de justiça. Até agora não teve punição nenhuma. Não está preso? Nada. Então... Já tinha boletim de ocorrência anterior de que ele teria feito a mesma coisa com uma mulher. Então, parece que a justiça espera esse agressor sexual estuprar uma vítima ou cometer um crime pior para as medidas serem tomadas para esse cara, pelo menos, ir preso. E jogando no mundo virtual do que você já viu, as coisas também são absurdas assim? Me dá a impressão de que é mais absurdo porque eu acho que é mais difícil para você conseguir pegar, né? Então, porque muita gente acredita que dentro da internet existe aquele anonimato, né? O 100%. E a gente sempre fala que o anonimato absoluto, ele não existe. Não existe, né? Você consegue, você pode demorar, mas de alguma forma você pode identificar o local. Daí depois você caça a pessoa dentro daquele local. Mas você vai, esse negócio de que não existe, não tem, né, Vitória? Isso. Tá. Só que o que acontece é com uma quantidade muito grande. São muitas pessoas cometendo esse tipo de crime ao mesmo tempo. Mas por que existe, né, o conteúdo de abuso sexual? Porque tem pessoas que consomem, tem pessoas que compram, né? Tem pessoas que gostam de assistir esse tipo de conteúdo. É por isso que tem gente que fabrica. Teve um caso aqui em São Paulo, uma operação... que foi, inclusive, se eu não me engano, da doutora Ivalda Aleixo, que é a chefe do DHPP. Ela me disse que ela foi fazer uma busca e apreensão numa casa, o pai e a mãe vendiam conteúdos dos próprios filhos no Telegram. Então, as pessoas entravam em contato com eles ali, eu quero que você faça isso, 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 e eu quero que a criança grite. Nossa, gente, dói até a minha cabeça. E aí eles cobravam, pensar, gente, pelo amor e de a Deus, casa parecia uma espécie de cenário. As crianças... Eles viviam daquilo já. Exatamente. E as crianças? Pequenininhas, acho que tinha 2, 3 anos, eram 3 crianças. Meu Quando Deus, foram apreendidos... eles faziam vídeo das crianças assim. Sim, Jesus amado. mas isso é muito comum. Por quê? O mercado de pornografia infantil, ele é muito mais lucrativo no mundo todo do que armas e drogas. Então, vende-se mais pornografia infantil do que outros produtos de ilícito. E aí as crianças os pais foram apreendidos, porque era o pai e a mãe e as 3 crianças. E aí chegou na delegacia, ela virou para a delegada e falou assim, mas você não pode tirar os meus filhos de mim. Porque os meus filhos, eles estão bem cuidados, os meus filhos estão alimentados. E a gente está falando de 3 crianças que nunca tinham visto um brinquedo na vida. Juntou os polícia tudo lá, eles foram lá, compraram uns caminhãozinhos, assim, uns brinquedos, doce. E você tinha que ver a alegria das crianças, porque a casa parecia um cativeiro, né? Parecia um cenário de gravação mesmo. Gente, que coisa E aí absurda. a gente acha que a família também vai achar um absurdo, aí chega a família com um monte de advogado para tentar reverter a situação, mas é o que acontece, porque é muito lucrativo. E ficaram presos? Se eu não me engano, sim. E as crianças vão para onde, né, gente? Aí, infelizmente, as crianças são mandadas para o conselho tutelar, né? Mas olha só... E aí, se tiver alguém da família que tenha uma atitude de cidadão comum, vai cuidar. Agora, se cair na mão de um outro que simpatiza, continua. Uma coisa que é importante, a gente está contando isso para você, não é para te assustar. É para você entender, nós estamos falando do ápice do negócio, que é quando acontece dentro da casa. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você posta uma foto inocente da criança dançando ou um vídeo, como a gente mostrou para você, isso daí também é um objeto de consumo. Entendeu? Então, esse objeto de consumo, ele pode ser transformado numa pornografia com a mudança do corpo, como nós falamos, e a Vitória explicou, da inteligência artificial, botar o rostinho do seu filho ali num outro tipo de contexto. E isso, no futuro, pode prejudicar demais essa criança. Então,
Pare de ficar postando vídeos e fotos de adolescentes. E pare de ficar incentivando. A gente viu alguns casos ontem mesmo, foi condenada lá no Rio de Janeiro, a mãe e a filha que fizeram aquele absurdo de dar de presente para uma criança negra um macaquinho de pelúcia, uma banana, e a mãe dizia assim, eles recorreram na justiça, e isso foi em 2023, já faz 2 anos que aconteceu, pode ser que você nem se lembre, só quero ilustrar para você entender, que a mãe pegou e falou assim, eu acho um absurdo, ela tem milhões de seguidores, ela e a filha faziam os vídeos juntos, e a mãe falou assim, eu acho um absurdo porque foi uma brincadeira inocente com uma criança negra, uma criança paupérrima, a mãe ainda chorou muito ontem por ter ganhado essa causa e tudo. Então, às vezes você está fazendo uma coisa propositalmente ou não. Então, se você está nesta leva que nós estamos, que é com você que a gente está conversando, você que não faz de propósito, porque quem faz de propósito vai ter que ter uma hora, uma crise de consciência que a gente espera, mas não é com você que a gente fala, porque não adianta, porque se adiantasse não estaria fazendo. Então, a gente fala com você que tem essa inocência de achar que não tem problema. Então, os emojis que a gente mostrou, preste atenção em todas as fotos, e daí eu posso, por exemplo, se eu vir um emoji daquele, como você falou, até do aspiral azul, daí eu posso mandar para você e você começa a investigar essa pessoa e manda para a polícia? É assim que funciona? Porque eu acho que se você vê uma coisa assim, você tem que colocar, né? Tem que denunciar para alguém. Às vezes a pessoa não sabe como fazer, né? Isso é uma coisa interessante da gente expor aqui. Como que eu posso fazer uma denúncia, tá? Se eu ver uma cena, eu posso fazer a captação desse material. Tipo, tirar um print? Posso tirar um print, porque às vezes até conteúdo pornográfico mesmo. Você tem vários lugares onde você pode repassar. Aqui em São Paulo existe o Node, que é... a gente também, nesse e-mail, só interrompendo a Vitória, nesse e-mail, o Node é esse e-mail que você está na tela. Tem o da Vitória e tem embaixo esse Node que já é direto também para denúncias. Exatamente. O Node, ele foi criado pela Secretaria de Segurança e ele faz essa observação, né? Principalmente os adolescentes. Então, crimes sexuais, extremismo que acontecem nas redes sociais, no Discord. Então, você pode denunciar nesses canais. Existe também o Disque 100. Você pode denunciar também diretamente ao Ministério Público. Mas eu não sei quem é. Mas existe o link do perfil. E todas as plataformas, isso falando na Surface, que é a internet que nós comumente utilizamos, elas armazenam os dados. Então, para você criar uma conta no Instagram, você tem que ter um e-mail. Nesse e-mail você criou a partir de um dispositivo que está conectado na internet. Então, tudo isso são informações. Que a gente pode não saber, mas as autoridades vão saber. E a autoridade policial, ela tem autonomia para solicitar as quebras. Então, recebeu a denúncia ali de um material de abuso infantil. Eles fazem a solicitação desses dados e aí eles fazem toda essa investigação. E a denúncia é importante. Você precisa Eu acho que é o denunciar. único caminho, na verdade, né? A denúncia é o único caminho. Então é fácil. É a mesma coisa quando você vai copiar o link do perfil de alguém para mandar alguma coisa. Uma pessoa que não tem nada a ver. A mesma coisa. Você viu lá que tem o símbolo, clica no nome da pessoa que mandou o símbolo. Não tem nada, tá tudo zerado, não interessa. As autoridades vão saber achar de onde vem o IP, tem toda a historinha de caminhada daquele pessoal, daquela pessoa para chegar ali no Instagram ou no TikTok, que eu acho que hoje são os principais, né? Sim. Mais terra de ninguém, assim, né, para isso. Além dos jogos, o TikTok, ele tá totalmente insalubre. É um lugar, assim, que você vê que terra de ninguém você denuncia e não acontece nada. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um caso, foi esse ano, tinha uma mulher com um bebê, acho que não tinha menos de 1 ano aquela criança. Senhora. E ela, sabe aqueles cavalinhos que é de pula-pula? Ela colocava a criança no cavalinho e ela ficava fazendo insinuação com a criança no cavalinho. Gente, e aí, qual que era o objetivo? Porque existe a monetização nas plataformas. Então, quanto mais visualizações você tem, né, quanto mais seguidores você tem, você começa a ganhar dinheiro. E aí, o que começou a acontecer? Os pedófilos adoram aquilo ali. E não é só uma foto, um conteúdo sexual, um conteúdo íntimo. Qualquer tipo de foto. Com crianças, uma fotinha, né, de uma criança brincando, fazendo uma ginástica, uma criança na piscina, uma criança na praia. Qualquer tipo de foto. Não precisa ser uma foto, né? Produzida. Exatamente. Então, eles adoram esse tipo de coisa. Existem grupos que eles compartilham só esse tipo de conteúdo, que às vezes é o pai e a mãe que posta lá na internet.
E aí, ela começou a fazer esse monte de vídeo com essa criança, fazendo insinuação sexual, e, viralizou. O perfil E ela dela ganhando dinheiro. Tinha 200 mil seguidores, e aí ela começou a fazer live. Por quê? Nas lives, eles mandam um presentinho. Aí você vai juntando esses presentinhos, e esse presentinho vira o quê? Dinheiro. Gente, e aí ficou vários dias assim, e eu fiquei possessa. Mas você conseguiu denunciar? Eu fiz várias denúncias. Eu fiz denúncia no núcleo, que o núcleo prontamente notificou o TikTok. Eu também fiz uma denúncia direto no Ministério Público. E aí parece que essa criança foi retirada dessa mulher. Mas olha a novela, gente, até quanto tempo? Demorou quantos meses? O TikTok não considerou como conteúdo impróprio. Mesmo com os comentários e com os presentinhos rolando? Mesmo com os comentários, nada. Quer dizer, demorou meses para tirar? Sim, até que foi rápido. Esse caso foi rápido porque muita gente e daí começou a denunciar. Falar. Mas a própria plataforma ali, a gente denunciando, eles não fizeram nada. Aí eu fiz um vídeo. No meu perfil, eu fiz um vídeo denunciando, eu falei, pessoal, vamos denunciar o perfil dessa mulher aqui, porque ela tá fazendo isso. Eu tomei uma restrição e ela não. Gente, a conta dela não foi restrita, não aconteceu nada com ela, só foi derrubada quando o TikTok foi notificado pelas autoridades e aí aquele conteúdo foi tirado do ar. Então a gente vê essa falha muito grande, é por isso que isso tem acontecido. É por isso que a gente espera, você cobre dos teus deputados e senadores para que isso realmente seja colocado em prática, essa votação aconteça e seja aprovada essas mudanças, porque dentre as mudanças que eu já falei para você no início, se você perdeu, nós vamos deixar essa conversa lá no nosso canal no YouTube, se aproveita, entra lá, se inscreve, a gente coloca todos os dias o conteúdo novo e você já também espalha esse vídeo, porque ali tem algumas das mudanças, mas dentre as mudanças também tem esse facilitador para você denunciar e a justiça já ir em cima sem tanta burocracia, porque as plataformas também se valem da burocracia para reter, porque você imagina, se a mulher está ganhando dinheiro, o que dirá quem administra tudo isso para que o dinheiro chegue até ela? Então, nós estamos falando de uma cadeia milionária, se não bilionária, entendeu? É nossa responsabilidade, é aí que a gente vai entrar. Então, primeiro, Rose, eu quero te agradecer, que eu sei que você está num dia tão complicado também, de estar aqui com a gente, porque você é um grande exemplo do que deve ser feito. Sabe, desse cuidado que você tem. Parabéns, que mãezona que a Sofia tem. Obrigada mesmo. Obrigada. Eu só queria deixar uma coisa, né? Eu, como psicóloga, como neuropsicóloga, eu também atendo casos de abuso sexual. E é muito difícil porque eu vejo a disfuncionalidade das famílias, né? Os pais sendo abusadores, muitas vezes recebo isso e eu penso que nós, tanto na internet quanto dentro das famílias, nós precisamos tratar. Eu vejo a doença não está... a doença é mundial, né? Nós precisamos tratar. É verdade. Essa conscientização que está sendo feita aqui é muito importante. E nós vamos continuar falando sobre isso. Obrigada, viu, Rose? Eu acho que isso deve ser feito sempre. Sempre. Quanto mais pudermos falar, quanto mais usar as nossas redes sociais, isso é muito importante. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Ângela, obrigada mais uma vez. Olga, obrigada. Vi, volta sempre também. Uma alegria ter você com a gente para ensinar tanto. E nós vamos continuar falando sobre isso, porque é nossa responsabilidade. Mostrar para você o que pode ser feito por nós para mudarmos isso e também mostrar para você a necessidade de nós cobrarmos das autoridades aquilo que precisa ser feito para proteger as nossas crianças. Então, ao longo deste ano e da vida, nós vamos sempre fazer tudo para mostrar para você que é possível, sim. Se todo mundo se juntar, a gente consegue mudar essa realidade. Depende de mim, independente de ter filhos ou não, da Vitória, da Olga, da Ângela, da Rose e de você. Um beijo, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã.